vou ensinar como que a gente monta o kit Slim Day para revenda. Então, se você é um cliente que está assistindo, desconsidera essa parte, se atenta só às receitas, né? Então, primeiro a gente precisa de uma sacola dessas de papelão, né? Essa daqui já é personalizada e a gente vende o kit, né, para quem quiser. E ele acompanha aqui os adesivos e uma cartinha com a composição e o nome da nossa nutricionista que montou o programa, né? Então, algumas dicas para montar o seu kit. Primeiro, sempre coloca um recadinho aqui para o seu cliente, que ele vai gostar, vai ficar feliz. Se você usar a cartinha pronta, tem algumas coisas aqui que vocês podem ver que eu risco por cima. Por quê? Tá escrito que o número 1 tem que diluir e eu já mando diluído, então não precisa diluir. O café da manhã tá escrito 5 pães gourmet, mas como eu uso a máquina de waffle, rende 2 pães. Se você usar a máquina de cupcake, vai dar 5 mini pães. E no almoço eu também risco, porque eu não mando o cliente dissolver, eu já mando tudo pronto para ele consumir. A única coisa que ele vai ter que preparar é a sopa do jantar, o resto ele recebe tudo pronto. Essa aqui é a cartinha que acompanha. Esse daqui são os adesivos que a gente vai usar em todos os passos, então tem do número 1 ao 8. E essa aqui é uma cartinha que eu mando junto, personalizada para o cliente, com algumas orientações mais específicas, para ele se pesar, explicando para ele como ele vai se sentir, dando algumas dicas e pedindo para ele me ajudar a compartilhar como que está sendo o Slim Day dele, né? Então todas essas coisinhas aqui vão dentro do kit. E o que a gente precisa de descartável? Então, de descartável, a gente vai precisar de garrafa PET, né? Eu agora uso tudo de 500 ml, então todas as garrafas de todos os passos eu uso de 500 ml para facilitar os preparos e também para fazer o cliente acabar tomando mais líquido no dia Slim e acabar tendo mais resultado. Se você quiser usar de 300 ou mandar de 100 ml, o cliente dissolver, pode fazer como você preferir. Eu tô fazendo dessa forma porque eu acho que fica mais fácil para preparar e mais fácil para o cliente também. Você vai precisar de um saquinho desses transparente. Eu uso esse zip aqui, que a gente usa para colocar o waffle dentro depois que tá pronto. Então, se você usar cupcake, também você vai precisar de um desse. E o outro descartável que a gente precisa é esse copinho aqui. Esse aqui é da marca Copasa, tem 250 ml. Então eu uso para fazer o pudim e uso também para preparar, para mandar o pozinho da sopa para ele preparar. Então basicamente a gente precisa de 3 descartáveis, as garrafas, o saquinho e o potinho de pudim e de sopa. Agora a gente vai começar os preparos, né? Então todo preparo, agora nessa época de vírus aí, né? A gente fazer o preparo com touca, com máscara, com todas as normas aí de segurança, né? Eu não vou usar nada disso porque eu tô gravando vídeo e o próprio kit que eu tô preparando eu vou usar pra mim, então tá tudo certo. Vou começar pelos preparos das garrafas. Eu já peguei os adesivos e já numerei as garrafas, então as garrafas são número 1, número 3, número 4, número 6 e número 7. Vou começar pela número 1, que é o café da manhã. Eu sempre mando intercalado os sabores para o cliente, então entre manga e uva, a não ser que o cliente fale para mim, não gosto de manga ou não gosto de uva, aí a gente faz tudo um sabor só, mas normalmente a gente intercala. Então o primeiro produto que eu vou usar é o NRG, então a gente vai usar a medidinha menor de todas da colher, que é essa daqui, que é a medida 1.2. Eu pego aqui, raspo, coloco aqui dentro e vou colocar agora a fibra. Então o café da manhã eu começo com a fibra de manga. A fibra de manga a gente vai usar uma colher dessa, que é o lado maior. Então aqui eu já tenho um dispenser que eu coloco dentro. Eu já sei quantas espirradas são uma colher. Então facilita na hora de preparar. Mas como eu tô fazendo aqui o vídeo, então eu coloquei na colher para vocês verem. Aí você coloca a colher aqui dentro e pronto. Só tampar, o shot 1 tá pronto. É só tampar e agitar a garrafinha. Então, aqui, agitou, tá pronto. Só colocar na sacola.
Então, vamos agora para o 3. O 3, ele vai os 2 chás, então de novo o NRG, aqui o ladinho menor, 1,2 ml. Depois, ele vai o Herbal Concentrate, a mesma quantidade, 1,2 ml. Ele vai também o colágeno. Como eu vou usar fibra de uva, então eu vou colocar o colágeno de frutas vermelhas. Aí, quando os pós, às vezes a colher é grande, você pode colocar um funil para facilitar. Então, eu vou pegar aqui a colher do colágeno, a mesma colher que vem dentro, você vai usar uma colher, coloca dentro do funil e ela já cai aqui dentro. Aí, fora isso, o último passo é a fibra de uva. Então, eu já tenho aqui também o meu dispenser da fibra de uva. É só colocar aqui, jogar dentro e tá pronto. Só fechar e agitar. Prontinho o número 3. Aí vamos agora para o número 4. O número 4 é o do almoço, né? O que acompanha o almoço. Ele só vai a fibra. Eu vou usar agora a fibra de uva. Ele não vai chá, não vai nada. Ele só vai a fibra. Então, vou preencher aqui. Jogar a fibra aqui dentro. E tá pronto. Agora vamos para o passo 6. O passo 6, ele só vai o chá. O Herbal Concentrate, mesma quantidade, 1,2 ml. Só colocar aqui dentro, tampar e agitar. E agora vamos para a última garrafinha, que é o 7, o lanche da tarde. Ele vai, de novo, o chá o Herbal Concentrate, 1,2 ml. E ele vai uma colher de Nutreve, que é esse aqui, tá? Eu vou usar de novo o funil. Cadê o funil, gente? Ah, tá aqui. Vou usar de novo o funil. E a gente vai usar a medida uma colher raspada, tá bom? Só colocar aqui. Prontinho. E vamos colocar agora a fibra de manga. Que a gente tá alternando, né? Deu uma colher cheia e joga aqui dentro. Agitou e tá pronto. Então, as garrafinhas estão ok. Vou pro oitavo passo, que é o passo mais facinho, né? A gente pega o potinho de 250 ml, a gente vai colocar o pó da sopa para o cliente preparar. Aqui já tá pronto, mas o que vai nela? 3 colheres deste lado maior de 15 ml da sopa e uma colher do lado 15 ml do grande do Nutreve. Então, só colocar aqui dentro, fechar e adesivar com o número 8. E agora só ficou 2 passos. O café da manhã, que é o waffle, e o almoço, que é o pudim. Então, esses aqui eu vou... Então, vamos lá. Para fazer o pãozinho, você vai precisar de um ovo. Cadê? Já tá aqui dentro o meu ovo. Aí, você vai colocar... Eu vou usar para fazer o pão salgado, então eu vou usar a sopa. Vou colocar 2 colheres da sopa. 2 colheres da sopa. Aí a gente vai usar 2 colheres de Nutreve. E a gente vai colocar água aos poucos, porque tem ovo que parece que tem mais água, ovos que tem menos. Eu vou começar colocando praticamente 2 colheres, né? Deu uma colher cheia e a outra mais ou menos. E aí eu vou mexer. Eu gosto de mexer com esse fouetzinho aqui, porque acho que ele mistura melhor. E aí você vai colocando água aos poucos. Ele não pode ficar muito duro nem muito mole,
pra não grudar na máquina e nem transbordar, né? Então a massa ainda tá dura, vou colocar um pouquinho mais de água. Aqui no fouet, vou usar esse aqui só pra puxar, colocar mais água. Não reparem, gente, que eu não tenho muitos dotes culinários, mas se eu consigo fazer, qualquer um consegue fazer. Se você for um cliente que for fazer na sua casa, provavelmente você não vai ter a máquina de waffle, essas coisas, então você vai fazer a mesma massa, colocar numa frigideira antiaderente. No total já foram aqui 5 colheres, tá? Ainda não chegou na consistência que eu quero, mas por isso que tem que ir pondo aos poucos, porque às vezes 2 colheres já fica bom, às vezes mais, às vezes menos. Vou colocar mais um pouquinho. Foi mais 2. Tem que ficar uma massa, ó, que ela escorre. Essa aqui ela ainda não tá escorrendo um pouco. Então, tem que pôr um pouquinho mais de água. Só que ela não pode escorrer do tipo líquida, né? Tem que escorrer cremosa. Então, peraí. Acho que agora deu. Tá? Quase. Mais um pouquinho. É que também esse ovo aqui era pequeno, né? Então o ovo, quanto maior, é até melhor, porque vai menos água. Agora ficou bom. Então, ó, tá escorrendo, tá ótimo. Aí agora a gente vai colocar na máquina. Então, algumas dicas sobre a máquina. Então, se você vai usar a frigideira antiaderente, beleza, é só aquecer e colocar lá e você vai fritar dos dois lados. Se você vai usar uma máquina de waffle ou de cupcake, você tem que deixar a máquina esquentar. Então ela tem que ficar quentinha, não pode colocar com ela fria. Você tem que untar bem. Aqui, como eu tô em casa, eu vou usar margarina sem sal. Mas você pode usar, o ideal que a gente use unte com óleo de coco, algumas coisas mais leves, né? Mas eu vou usar aqui a margarina só pra vocês verem. Então, deixa aquecer, unta bem, e aí a gente coloca a massa e vai espalhando. Eu vou colocar a massa agora. E eu esqueci de colocar o fermento também. Então, ó, pra fazer a gente coloca aqui uma pitadinha de nada de fermento na massa. Aí misturou. E tá pronto. Então, a máquina tá aqui já, ela já tá quente. Eu vou untar ela. Gosto de usar esse pincelzinho de silicone. Ela já tá bem quente porque eu já tava usando ela. A gente unta em cima e embaixo. E agora a gente vai espalhar a massa. Então primeiro eu coloco num lado. Tá vendo como a massa ficou? De um jeito que a gente consegue espalhar e preencher todo o espaço da máquina. Agora vou preencher o outro lado. Coloca sempre no meio e vai puxando depois para as laterais. Quando você for puxar, vai puxando de levinho, sem afundar muito a colher ou o pincel, porque senão ele tira a camada toda de baixo. Mas é bem facinho. E a gente vai preenchendo todo o espacinho. E aí, tá pronto. Só deixar aqui
gente vai deixar assar. Eu nunca contabilizei, mas assim, eu abro depois de uns 3, 4 minutinhos, vou vendo como que tá. Se precisar a gente vira o lado, mas normalmente gasta esse tempo, de 5 a 8 minutos. Se for numa frigideira, é mais rápido. Então, enquanto isso, enquanto tá assando aqui, eu vou falar um pouco do pudim, né? Então, o pudim, eu faço uma receita que rende 4 pudins, porque eu vou fazendo de 4 em 4, ou às vezes eu faço de 2 sabores, aí de 2 sabores, como que a gente faz? A gente faz uma receita de um sabor, uma receita de outro sabor, aí a gente coloca a primeira receita, em vez de 4 potes, a gente coloca em 8 potes, e aí a gente faz a outra receita e coloca essa outra receita por cima nesses 8 potes. Mas se você vai fazer a receita de um único pudim, você vai ferver de 150 a 170 ml de água e você vai colocar 3 colheres de shake, 3 colheres de Nutreve e vai bater num liquidificador na velocidade mais devagar que tem ou num mixer. Se você tiver um mixer também pode ser aqueles mixers de ponta. Mas o mais ideal mesmo é no liquidificador na temperatura mais devagar que tem. E aí você vai colocar no potinho e vai colocar na geladeira. Para ele pegar uma consistência mais durinha, ele tem que ficar pelo menos umas 3 horas na geladeira. Então, se você for fazer um slim para o mesmo dia, o ideal é você fazer o pudim no dia anterior. E uma dica é, separa já o pó antes, né, do que você vai usar com o shake, com o Nutreve. E aí, quando ferver a água, já coloca a água e já coloca o pó. Porque se a gente ferve a água, coloca a água no liquidificador, depois vai separar o pó, depois pôr água, esfria e não dá a consistência legal. Então, já deixa o pó separado e assim que ferver a água, já coloca dentro para não perder a quentura da água. Como vai demorar um pouquinho aqui ainda, vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá, passou um tempinho já. Esqueci de comentar, se você quiser fazer o pão doce, é a mesma receita, só que em vez de usar a sopa, você vai usar o shake, qualquer sabor. Shakes de coco e banana é o que fica mais gostoso. Então, depois que ele começou a ficar bem assadinho, eu gosto de virar para assar os dois lados. O ideal é um pegador diferente desse que eu tô, mas eu só tenho esse aqui agora. Então, a gente vira, deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá. Então eu virei, eu vou deixar ele assar mais um pouquinho, ele fica melhor, bem mais assim assadinho, torradinho, né? E quando o cliente vai comer, você pode orientar ele a esquentar numa frigideira, a esquentar no micro-ondas ou numa sanduicheira. E quem tiver aquelas máquinas do air fry, esquentar dentro dele fica bem gostoso, porque ele fica bem crocante também. Então é uma opção legal também. Praticamente ele já tá bem assadinho. Vou colocar aqui no prato para mostrar para vocês como que ficou. Aqui, ó. Então aqui ficou o waffle, tá prontinho. Agora é só colocar naquele plastiquinho zip que eu mostrei, esse daqui, e adesivar com o número 2. E aí a gente vai pro último passo, que é o pudim. Então, vamos lá, já estamos preparando para fazer o pudim. Enquanto tá esquentando a água para ferver, eu vou contar para vocês como a gente faz a farofinha de shake. Então, ela é bem facinho. Eu vou fazer da farofinha de chocolate, do shake de chocolate. Coloquei 1 colher do shake de chocolate. Como eu vou fazer mais, eu já vou pôr 2 colheres, mas pode fazer com 1 ou 2. Onde que a gente usa essa farofinha? Quando a gente vai fazer bolo de pote, quando a gente quer dar uma incrementada no pudim, quando a gente tá em casa, você pode colocar, né? Então aqui tá as 2 colheres do shake e eu vou colocar aqui, ó, gotinhas de água. Pouquinhas gotinhas. Eu vou usar aquele mesmo fouet, né, pra mexer. Aí a gente vai mexendo, parece que não tá acontecendo nada, mas o pó do shake começa a formar umas bolinhas, tipo uma farofinha. Ainda não tá bom, só que você tem que pôr as gotinhas aos poucos, senão vira uma maçaroca e não vai dar certo. Então coloquei mais algumas gotinhas, aí vou mexer um pouquinho mais.
já tá com uma consistência de farofinha, mas ele ainda não tá com a cor de shake de chocolate, né? Então eu coloco mais umas gotinhas, aí mexo de novo. E já tá quase boa. Vou colocar só mais umas gotinhas. Só mais umas gotinhas. Então só tem que tomar cuidado para não pôr muita água ao mesmo tempo. Os sabores que fica mais gostoso de farofa é do shake de chocolate, do shake de paçoca e do shake de cookies. Então essas farofinhas são as que ficam mais gostosas. Então já tá pronta a farofinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Fica uma farofinha de shake parecendo um ovo maltine, sabe? Vai ficar bem gostoso. Os sabores de pudim que mais sai é o Prestige, que é coco com chocolate, o Charge, que é chocolate com doce de leite ou chocolate com paçoca, que mais? O Sensação, que é chocolate com morango, a gente tem o de curau, que é o de milho verde, o de maracujá com chocolate sai bastante também. Então só lembrando a receita para fazer o pudim, para um pudim de 150 a 170 ml de água fervida, 3 colheres de shake e 3 colheres de Nutreve. Se você quiser fazer uma receita maior, igual eu vou fazer aqui, eu vou usar 750 ml de água fervida, daí você vai usar 12 colheres de shake e 12 colheres de Nutreve. Essa receita dá 4 pudins. Se você for fazer mesclado, vai dar 8 e depois 8 da outra receita. Se você quiser, por exemplo, misturar sabor, eu quero fazer chocolate com doce de leite na mesma receita, que é o que a gente chama de pão de mel e tal. E aí você vai colocar 6 de chocolate, 6 de doce de leite e as 12 de Nutreve normal, tá bom? Então, acho que já ferveu a água, vou pegar. Então a água já ferveu, daí eu vou colocar aqui 750 ml de água, porque eu tô fazendo a receita maior, né? Eu já separei os pós aqui, lembra que eu falei que tem que já deixar separado? Então já coloquei aqui as colheres de shake, de Nutreve, de chocolate. E aí, vou ligar aqui no mais devagarzinho, deixar ele misturar. Como o meu bate bem devagarzinho, eu dou uma ajudinha com a espátula. Mas se o seu... Ai, não tá saindo, né? Aqui. Se o seu não bater tão devagar, deixa ele bater sozinho. Então, o meu, eu dou uma ajudinha com a espátula, porque ele bate bem devagar. Depois que eu já soltei tudo aqui, eu ligo ele um pouquinho mais forte. Pra misturar tudo. Não tem um tempo que tem que ficar batendo, tem que só ver se tá tudo misturado, se não ficou nenhum pó grudado, pra poder aproveitar toda a receita, né? Ele já tá bem misturado aqui, agora eu vou desligar e vou colocar nos potinhos, tá? Eu já separei aqui os 8 potinhos de pudim, né? Então coloco, mais ou menos metadinha em cada um. Vai colocando assim, depois a gente vê qual ficou mais baixo. Como as duas receitas vão ser igual, então sempre vai ficar igual, né? Não tem problema se um ficar com mais chocolate, o outro menos. O mais importante é que vai ficar tudo dividido igual. Então é só colocar nos potinhos. E aí depois eu vou fazer a receita de coco e vou colocar aqui por cima. Então pronto, ó, já preenchi o pudim de chocolate na metade do copinho. Lembrando que se você fosse fazer um sabor só, era só você colocar inteiro e ia preencher. Agora eu vou fazer um outro sabor. Vou virar aqui. Então mesma coisa, 750 ml de água fervida.
deixei separado aqui o pó de coco. O pudim de coco, a gente sempre tem que colocar um pouquinho de baunilha, porque o coco ele deixa um pouquinho mais mole. Então, se são 12 colheres, aí eu coloco 8 de coco e 4 de baunilha. E aí, mesma coisa. A gente liga pra misturar. No caso, eu dou uma agidinha com a espátula. Aí é só completar os potinhos que ficaram. Só toma cuidado, quando você for fazer 2 sabores, de começar colocando o pudim pelas lateral e depois vai pro meio. Porque se a gente vai direto pelo meio, às vezes ele fura o pudim de baixo e entra dentro dele. E não fica ruim. Ai, meu Deus, tô achando que eu tava aqui. Não fica ruim, fica bom, fica tipo um pudim recheado, né? Mas se você quiser que apareça as camadinhas, então tem que começar pelas laterais. Eu achando que eu tava aparecendo, nem tava, né? Mas eu vou esperar fazer tudo, né, pra terminar o vídeo, então só pra mostrar aqui. Então um pudim aqui meio a meio chocolate, meio coco. Tá prontinho, só tampar, colocar o adesivinho número 5 e aí o seu kitzinho Slim já tá pronto. Só mandar boas energias pro seu cliente para ele ter um dia muito feliz, um dia bem Slim. E se você fosse fazer bolo de pote ou quisesse incrementar, era só você colocar a farofinha que a gente preparou no meio ou por cima, tá bom? Então é isso.